Olá pessoal, tudo bom com vocês? Chegamos ao episódio número 4 do podcast Interface, um podcast que mistura o cristianismo e a cultura pop. E hoje teremos um episódio muito especial, afinal hoje é dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, um dia de extrema importância para nós cristãos, e hoje vamos falar sobre uma parte muito importante da história que foi a Reforma, porque isso trouxe uma grande mudança estrutural em todo o mundo, e faremos a interface, vamos ligar essas reformas aos dias atuais e mostrar como ela tanto influenciou para que hoje pudéssemos ter liberdade de ler a Bíblia, conhecer a graça e entender o poder da própria oração. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero publicou suas 95 teses, algo que impactou todo o mundo até os dias de hoje. É claro que muito antes de Lutero houveram outros grandes reformadores, mas a própria igreja acabava dando um jeito de abafar essa reforma, eliminando essas pessoas, como foi o caso de Savonarola, que foi um reformador que morreu queimado por pregar seus ideais. Esses ideais combatiam duas ideias que a Igreja Católica pregava fielmente: a salvação e na autoridade. A salvação era um grande desdém da Igreja Católica, levando em conta do pensamento que eles passavam para as pessoas, que eram contrários aos ensinados e registrados pela Bíblia. E na autoridade, os reformadores tentavam tirar o Papa e colocar a Bíblia, a Palavra de Deus, em primeiro lugar, como ponto de autoridade na vida dos cristãos. Mas todos eles acabaram não tendo muito sucesso devido aos seus assassinatos. Foi aí que chega o ano de 1517, onde surge Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, em Eisleben, no Sacro Império Romano Germânico, ou seja, na Alemanha. Em sua juventude, ele morava com a sua família no campo. Ele sempre foi muito temeroso com Deus e morria de medo da morte, porque pensava que pelas suas falhas cotidianas não era digno de salvação, devido também ao que era pregado nas igrejas, Por isso ele tinha essas convicções. Quando ele tinha 20 anos de idade, ele estava no meio de uma tempestade com muitos raios, e devido ao seu grande medo de morrer, ele fez uma promessa a Santa Ana, que se ele sobrevivesse, se tornaria um monge. Um raio caiu num carvalho bem perto dele, fez com que ele saísse muito ferido, mas ele sobreviveu. E então, depois disso, ele acabou se tornando um monge. Algum tempo depois de se tornar monge, ele acabou se tornando professor universitário de teologia em uma universidade em Wittenberg, na Alemanha. E foi aí que um dia, enquanto estava ensinando sobre a Carta de Romanos, ele encontrou a frase: "O justo viverá pela fé". Essa frase está em Romanos capítulo 1, verso 17. E foi aí que houve uma grande mudança na vida dele. E essa frase de Paulo, que também é um versículo de Abacuque, revela que a justiça de Deus é lançada em Cristo e não em nós, porque nós somos justificados em Cristo na cruz. E Lutero até declarou assim: "Senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido, porque a partir de então, a frase 'a justiça de Deus' não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor". Foi aí que Lutero começou a ter certeza de sua salvação. E aquele medo de morte que afligia seu coração, por pensar que Deus era um Deus de fogo que condenava e mandava para o inferno aqueles que têm qualquer tipo de falha, e quem não tem falha? Então, todo aquele fardo que ele carregava, agora ele percebia que era carregado em Cristo, naquele momento, na cruz, no Calvário. Foi aí então que Lutero decidiu escrever as 95 teses, porque assim como várias pessoas de sua época, ele começou a ficar indignado, não só com isso, mas com o rumo que a igreja estava tomando. Como a igreja precisava de recursos para construir a Basílica Romana, que hoje em dia fica lá no Vaticano,
o Papa liberou que um emissário papal vendesse indulgência, que era oferta em troca do perdão dos pecados, como se fosse uma penitência. Foi quando, inclusive, era pregada aquela famosa frase: cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, salta uma alma do purgatório. Já pensou, gente, que mensagem é essa que tanto era pregada? E isso causava cada vez mais grande absurdo para Lutero. Então, dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou na porta da entrada da igreja de Wittenberg suas 95 teses contra 95 atitudes que consideravam erradas e que a Igreja Católica pregava na época. Claro que Lutero tinha a ideia inicial de chamar para um debate ou algo do tipo, mas ele usou críticas que eram verdadeiras afrontas à Igreja e ao Papa. A tese 82, por exemplo, dizia: se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar esse poder não por razões tão triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor e caridade, e assim fazê-lo gratuitamente. Então, o Papa, vendo tudo isso, lendo, ouvindo, fez uma bula dizendo que um javali selvagem havia entrado nos jardins da igreja, e ele ordenava nessa bula que Lutero se retratasse dentro de 60 dias e mandou queimar toda a literatura dele. E o que Lutero fez com essa bula que o Papa o enviou? Acabou queimando em praça pública, o que agravou ainda mais a ira da Igreja Católica e do Papa. E ainda teve outras vezes que a Igreja convocou ele a se retratar, mas ele sempre dizia publicamente que não iria se retratar e nem voltar atrás, porque senão estaria indo contra a vontade de Deus. Depois disso, acabou sendo dado como morto por um longo período, mas na verdade ele tinha ido para um castelo com a ajuda de um amigo para ficar escondido. E lá foi onde ele traduziu a Bíblia. Claro que houveram várias outras coisas que cooperaram para a reforma. Por exemplo, a mídia estava começando a existir, a ganhar força, então tudo se espalhava muito rápido. A Igreja Católica logo já não era aquela coisa que todo mundo concordava com tudo, como se fosse um deus. Muitos camponeses acabaram se rebelando nessa época, muita gente acabou concordando com Lutero, ainda mais depois que a Bíblia foi traduzida. Então, começaram a surgir muitas guerras e muitas revoltas, e depois de muitos conflitos, em 1555, no Tratado de Paz de Augsburg, os protestantes tiveram direito de seguirem a sua própria religião. E algo que vale ressaltar é que Martinho Lutero não queria criar uma nova igreja, por assim dizer, mas sim reformar a Igreja Católica, fazer com que aqueles preceitos que eram pregados fora da palavra de Deus fossem simplesmente consertados. Mas já que não teve jeito, ele acabou indo para fazendo essa reforma protestante, dando origem a uma nova religião. Houveram muitos grandes reformadores que trouxeram grandes ensinamentos ao longo dos séculos e que também foram bastante perseguidos. Vale ressaltar aqui João Calvino, Zwinglio e até mulheres, como o caso da própria esposa de Martinho Lutero, Catarina von Bora, que também foi uma grande reformadora da época. No final de tudo, a reforma protestante ficou muito bem estabelecida em diversos países ao redor do mundo. Surgiram as igrejas luteranas, calvinistas, anglicanas. A igreja acabou deixando diminuir seu poder sobre o Estado. A Bíblia foi traduzida a diversos idiomas para que todos tivessem acesso e novas oportunidades surgiram. Os movimentos da reforma trouxeram grande impacto para aquele tempo, que permanecem até os dias de hoje. E graças a ela, hoje podemos ter a Bíblia em nossa língua, e com a oportunidade de ter a Bíblia em casa, podemos desfrutá-la, lendo e aprendendo a palavra de Deus a cada dia, além de pregar o Evangelho a outras pessoas também. Então hoje podemos ouvir a voz de Deus, aprender a falar com Ele, orar e reconhecer todo o favor imerecido que nos foi dado. Romanos 11:36 diz que, porque dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando nós entendemos esses fundamentos que os reformadores tanto pregaram, entendemos a importância de nos mantermos fixos neles, porque jamais deveríamos ter abandonado tudo que está registrado tão claramente na Bíblia. Não podemos negociar a nossa salvação. Que Deus nos dê a graça de ter uma fé firme e alicerçada. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente as Escrituras. Soli Deo Glória, glória somente a Deus.